Bem-vindo, comandante. Hoje começa a Season 2 da série Home Assistant. Nos primeiros 10 episódios fizemos uma introdução aos conceitos principais e agora vamos ver temas mais avançados. Começamos por algo que vai ser estrutural de agora em diante. Vamos aprender YAML, a sintaxe que está por detrás de todas as configurações do Home Assistant. Título deste episódio: YAML. Pois é, comandante, se chegaste aqui depois de percorrer com sucesso toda a Season 1, então parabéns. Estás cada vez mais capacitado para comandar a tua casa inteligente. Se estás a começar, então aconselho-te a ver a Season 1 que vai explicar o que é o Home Assistant e em 10 episódios passa pelas principais funcionalidades. Porque depois disso é a altura de começarmos a ver temas mais avançados. Hoje falamos de YAML, a sintaxe que está por trás das configurações do Home Assistant. Embora grande parte das configurações já seja possível de executar no interface gráfico, a verdade é que ainda há muita coisa que precisa de ser editada diretamente nos ficheiros YAML. E mesmo que fazes via interface gráfico, escreve depois em ficheiros YAML, que são guardados no sistema. Seja configurações, automações, scripts, scenes, cartões de Lovelace, tudo depois é convertido e pode ser editado diretamente no YAML. Mas então, o que é o YAML? É uma linguagem de serialização de dados, que é, como quem diz, uma forma de passar estruturas de dados que normalmente são utilizadas no código dos softwares para um formato que possa ser armazenado, guardado em ficheiro ou transferido pela internet, o que quiseres. Se já ouviste falar em XML e JSON, é exatamente o mesmo. Mas a vantagem do YAML é que pode ser muito mais fácil de ler porque os textos não têm aqueles caracteres especiais do XML ou do JSON. É um texto muito mais limpo e simples de compreender para quem o consulta. Claro que esta simplicidade depois tem um custo, por não ter delimitadores com caracteres especiais, como o XML com as tags ou o JSON com todos aqueles parênteses. O YAML é o mais rígido no que respeita à indentação. São os espaços que colocas no início de cada linha e na utilização das próprias linhas, nos enters que tu dás. Isto pode ser bastante irritante porque basta um espaço a mais ou a menos, que muitas vezes é difícil de detectar, para teres um erro de formatação. Mas para quem lê é muito mais simples. E é por esta simplicidade que o YAML se tornou popular e é utilizado em muito mais sítios do que o Home Assistant. Mas vamos para a nossa instância para acompanharmos tudo com exemplos porque fica muito mais fácil de entender. Ok, estamos então na instância de testes. Podes ver que eu estou a utilizar o Visual Studio, é o editor de texto que eu utilizo no Home Assistant porque tem mesmo muitas funcionalidades que te permitem acelerar o processo de edição de ficheiros. Desde logo, os interpretadores de sintaxe, que se fizeres algum erro na indentação do YAML, imagina pôs um espaço a mais ou a menos, ou as coisas não estão bem indentadas, ele vai-te logo alertar e isso poupa muito tempo, acredita. Se não sabes fazer esta instalação, vê o vídeo 5 add-ons mandatórios da season anterior, onde nós fizemos a instalação, Visual Studio Code e depois volta para cá, ok? Mas vamos começar com este ficheiro que tem as estruturas mais simples que podes construir em YAML. No fundo são binómios campo-valor. Tu defines o nome para a tua variável e depois dizes que valor é que ela guarda. E aqui é importante saber os tipos de dados que podes utilizar. É porque nestas estruturas mais simples podes utilizar strings, que no fundo são textos. Atenção que se quiseres utilizar caracteres especiais, como por exemplo /n, que é mudança de linha, então precisas de encapsular o teu texto em aspas. Depois podes ter inteiros, decimais, booleans e nulls. É importante tu saberes o tipo de dados que estás a utilizar, porque depois, conforme o sítio onde utilizas esta variável no teu código, por exemplo, se estiveres a fazer um somatório do campo 2 com o campo 2, ele estiver assim, é do tipo inteiro e o resultado vai dar 2. Mas se definires o teu campo 2 como uma string assim, o resultado já vai ser uma concatenação, vai dar 11. Por isso, os resultados, dependendo dos tipos de variáveis, podem ser diferentes nas operações quando as utilizas no teu código. Outra variável que deves ter em atenção são os booleans, porque podem ser definidos de várias formas. Boolean é uma variável que tem só um dos dois estados, ou on ou off, true ou false, ou yes or no. Eu aconselho-te a usar sempre o true or false, porque é transversal a todas as linguagens e a todos os ambientes de desenvolvimento e rapidamente consegues associar isto a um boolean. No e yes pode ser confundido com resultados de um diálogo, ou off ou on pode ser confundido com o estado de uma luz. Portanto, eu acho que true e false é a melhor opção e deves manter sempre a utilização da mesma opção ao longo do teu YAML todo. Importante também, podes utilizar maiúsculas, podes dizer isto é perfeitamente válido como uma opção para um boolean, ok? Mas, mais uma vez, é importante manter algum standard porque rapidamente identificas e sabes, sem pensar, como é que está definido um boolean se o utilizares sempre da mesma forma. True em minúsculas, false em minúsculas, é a minha recomendação. Podes ainda definir variáveis nulas, ou seja, pões só o nome do campo e depois 2 pontos, nada à frente. Vamos já ver, este formato é muito utilizado em estruturas mais complexas como dicionários ou listas, já lá vamos. Para já chamar-te só a atenção para estes textos que aqui estão a verde, são textos que estão a seguir a um cardinal e são comentários. Estes textos são completamente ignorados no processamento deste ficheiro e servem para tu conseguires criar secções no código ou mesmo documentar o que cada uma destas variáveis ou linhas querem dizer.
e o que é que elas estão a guardar. Isto é muito útil porque tu daqui a 6 meses já não vais ter o mesmo contexto que tens hoje e é difícil entrares num ficheiro YAML que é muito extenso. Se ele estiver bem documentado, então começas logo a segregar as coisas em blocos e a tua leitura depois é ainda mais facilitada. Por isso, utiliza comentários. Ok, mas vamos então ver estruturas de dados um pouco mais complexas que são muito utilizadas no Home Assistant. Listas e dicionários. As listas, no fundo, são na mesma variáveis que tu instancias e que depois, em vez de terem um valor, têm uma lista de items como valores. São identadas, aqui começa a ser importante a identação, para tu perceberes rapidamente e visualmente que estes items fazem todos parte daquela lista 1 e depois são identificados com um hífen. Dás um espaço e a seguir pões o item. Se forem listas simples de valores, neste caso uma lista de strings, podes também representá-las desta forma. O YAML fica um pouco mais compacto e mais fácil de ler. Portanto, parênteses red e os items todos lá dentro parados por vírgulas. Mas as listas são recursivas, ou seja, os items das listas podem eles próprios ser listas. É o exemplo da lista 3 que temos aqui, que tem 3 items e o primeiro é ele também uma lista. E aqui é que a indentação torna fácil a leitura destas estruturas de dados, porque tu rapidamente percebes, porque estamos a identar com 2 espaços à esquerda, que estes items fazem parte deste que faz parte da lista. Portanto, visualmente fica mais fácil de perceber. As listas são também conhecidos como sequências ou vetores e arrays no mundo da programação, porque são uma sequência de valores. Ok, e dicionários são no fundo binómios campo-valor ou outras estruturas mais complexas que são agrupadas dentro de um só objeto. Neste exemplo, este dicionário tem 3 binómios, tem 3 variáveis com 3 valores. 3 strings. Eu coloquei este simples para tu perceberes a diferença. Mais uma vez a indentação, porque estamos a falar de algo que está agrupado dentro de um objeto pai, que é o dicionário, e depois tens campo 1, valor 1, campo 2, valor 2, campo 3, valor 3. Este é simples, é direto, são valores simples, mas os dicionários são eles também recursivos e podem ser multiplicados com listas. E agora este exemplo do dicionário 2 tem aqui uma ratoeira. Será que consegues ver? Eu vou-te dar um bocadinho para pensar. Põe no pause e pensa a ver se descobres qual é que é a ratoeira deste exemplo. Ok, a ratoeira aqui é que isto não é um dicionário. Na realidade, nesta instância, isto é uma lista de dicionários. Os items da lista é que são eles próprios dicionários. O item 1 e o item 2. Porquê? Porque agrupam vários binómios campo-valor. Binómios podiam ser estruturas complexas, ok? Mas isto devia ser uma lista de dicionários. Assim, sim, porque debaixo deste está uma enumeração de items e cada item aqui é um dicionário. Portanto, isto é uma lista de dicionários. Claro que há muito mais de YAML para aprender, isto é só mesmo o básico, mas para tu conseguires interpretar e editar os ficheiros do Home Assistant, eu acho que isto já te dá uma grande ajuda e vai-te cobrir 90% das tuas necessidades. Ok, mas vamos então ver exemplos práticos no Home Assistant onde podes aplicar aquilo que acabámos de ver de forma simplista neste exemplo. É porque tudo o que fazes no Home Assistant no fundo acaba por ser gravado em ficheiro YAML. E o GUI serve apenas de interface para te simplificar a criação destes ficheiros. Por exemplo, as automações, eu criei aqui 2 de exemplo. Tudo o que criares aqui está a ser gravado neste automations.yaml e podes ver que tens aqui uma lista com 2 automações, ou seja, as automações no fundo são estruturas de dados que são listas cujos items são dicionários, ou seja, cada um destes items é uma automação que tem binómios campo-valor e portanto são dicionários e alguns destes campos são eles próprios listas, por exemplo os triggers ou as ações são listas, porque podes ter que enumerar vários triggers ou várias ações a executar numa determinada automação. Mas no fundo, cada automação é só mais um item numa lista que o Home Assistant está preparado para vir ler aqui ao automations.yaml e sabe que cada uma das automações vai ser um item desta lista. Outro exemplo são as construções que tu fazes no teu front-end. Sempre que adicionas um novo cartão ao teu Lovelace, estás na realidade a adicionar um dicionário em YAML. Se não vejamos, se vieres à edição do cartão, vieres aqui a Show Code Editor, isto é YAML e é um dicionário. Este dicionário é composto por uma série de campos de valor, sendo que este campo Entities é uma lista, porque lista todas as entidades que tu queres mostrar no teu cartão. E os items desta lista são eles próprios dicionários, porque tem vários campos de valores, entidade, nome, secondary, info. A estrutura é mais ou menos a mesma, quer seja automações, scripts, Lovelace, fica tudo espelhado em YAML e joga com uma combinação de listas e dicionários para fazer as construções. Depois, cada um destes cartões, que são no fundo dicionários, como vimos em YAML, estão encapsulados dentro de uma estrutura maior que vem de views até dashboards. Ou seja, se validarmos aqui o Raw Configuration Editor, consegues ver que
Tudo começa com um dicionário, que é o teu dashboard, que tem um title e depois tem um parâmetro views. Este parâmetro é uma lista. Cada um destes items são as views ou as tabs que compõem o teu dashboard. E, portanto, são elas próprias. Cada tab é um dicionário que tem uma série de parâmetros, como o title, e depois tem um deles que volta a ser uma lista, que são os cartões. E depois, cada cartão, cada um destes items, é ele próprio outra vez um dicionário. Portanto, nós temos, na primeira tab, como vimos, 3 cartões, e por isso temos aqui 3 items desta lista cards. Faz sentido? Tudo isto é encapsulado e estas estruturas são conseguidas fazendo encapsulações de listas e dicionários, principalmente listas e dicionários. Ok, agora que estamos prós a ler YAML, vamos voltar ao nosso configuration.yaml. E podes reparar aqui que o código é relativamente simples, embora, pelo exemplo que demos do Lovelace, pudesses ver que é muito fácil o teu YAML começar a assumir a forma de um comboio gigante de texto e de código, porque começa a desmultiplicar dicionários dentro de listas, dentro de dicionários, dentro de listas, bom, e fica muito difícil de ler. Por isso, existe esta função include, que no fundo aquilo que faz é diz-te um fecheiro de texto YAML onde vai estar o código que deve ser incluído nesta zona de YAML. Ou seja, teres isto, automations include automations, é o mesmo que vis aqui ao fecheiro de automations e copias para aqui o conteúdo daquele fecheiro, ok? Bem identado. Isto é exatamente igual ao que tínhamos, mas permite ter aqui uma hierarquia de YAML code que está espalhada por fecheiros e eventualmente por diretorias que te facilita a leitura de todo o código. Mas nós ainda só vimos como trabalhar com ficheiros, ou seja, referenciar ficheiros que contêm código YAML que depois é concatenado. Podes evoluir isto para trabalhar com diretorias. São estas as 4 funções, include dir, list, merge list, name, merge name. Já vamos ver as diferenças. Na realidade, todos estes include-dires o que fazem é dizem ao Home Assistant uma diretoria que ele deve consultar, abrir todos os ficheiros que lá estão e concatenar de uma determinada forma o conteúdo desses ficheiros com o código YAML onde ele foi invocado, onde este include-dir está a ser chamado. Para isso, podes dividir logo estas 4 funções em 2. As 2 primeiras são para quando tu queres estar a alimentar estruturas de listas, ou seja, uma lista. Já vimos que, por exemplo, as automações é um bom exemplo, porque para o Home Assistant a automação é uma lista de items em que cada item é uma automação. Por isso, para as automations, podes usar estes 2 primeiros. Se aquilo que estás a alimentar é um dicionário, então usas os 2 últimos. E depois eles têm a mesma lógica, que é, se usares este mais simples, dir list, tens que garantir cada item da lista está separado por fecheiro, ou seja, cada fecheiro só contém um item. No caso das automações, cada fecheiro vai ter uma automação. No caso do merge list, não. Podes ter uma lista em cada fecheiro. E ele o que faz é concatena todas as listas numa só e depois faz o append onde este merge list for chamado. Estão aqui 2 exemplos que te podem ajudar a perceber melhor isto. Se tu quiseres fazer o split das tuas automações e dizer apenas include e dar-lhe uma diretoria automations, tens 2 opções. Ou usas o dir list e colocas cada uma das automações em seu fecheiro e depois pões todos os fecheiros dentro do automations, ou então podes, por exemplo, usar o dir merge list e colocar um fecheiro por cada zona da casa e concatenar lá dentro todas as automações dessa zona. E tens na mesma um include dir merge list automations, que depois tem aqui todas as automações da cozinha, todas do quarto e todas do escritório. Isto no início não tem utilidade nenhuma porque tu tens poucas automações, mas conforme vai crescendo, vais tendo centenas de automações, é muito difícil depois mesmo no GUI andar a percorrer a lista à procura da automação que queres editar. E assim torna-se muito mais fácil. Mas esta migração tem o seu drawback, é que a partir do momento em que removes as automações do fecheiro que o GUI escreve, o automations.yaml, e colocas numa estrutura tua, deixas de poder editar o código destas automações no GUI. Pode não ser para ti, eu acho que mais tarde, quando começares a evoluir a tua instância de Home Assistant, vais acabar por fazer esta migração, porque vais ficar muito mais habituado a editar as automações em fecheiro. Aquilo que é importante garantir é que, como esta necessidade surge mais tarde, já tens dezenas de automações, a migração é possível de ser feita de forma faseada, para que, se tiveres algum erro numa automação que migres, não rebente tudo e depois é muito difícil despistar onde é que estava o problema, porque migraste tudo de uma vez. Por isso, é possível tu continuares a ter o include do automations.yaml, mas fazeres novos includes. Para isso, tens que fazer, por exemplo, automation, dás-lhe um nome, por exemplo, jpombo à frente, 2 pontos, e fazes o include que queres. Desta forma, vão ser incluídos aqui, tanto o que tiver dentro do automation.yaml, como o que tiver na diretoria que tu aqui nomeares. Portanto, aquilo que eu vou fazer é, vou agora ao meu automations, pego numa destas automações e vou à diretoria que eu defini, automations, ok, que é esta aqui, já tem lá 2 ficheiros, vou copiar para este. Como quando eu utilizo esta include dir list, eu sei que tenho que pôr uma só automação em cada fecheiro, não preciso deste hífen, ok? Eu posso tirar, concatenar isto direito e vá lá.
tenho a minha primeira automação migrada do automations.yaml para o automations dentro da minha diretoria que estou a incluir automaticamente. Se eu vier agora fazer aqui um check à configuração, está tudo ok, faço reload à parte de automações e se vier outra vez ao GUI, então tenho aqui na mesma as duas automações, mas agora a automação 1 que eu migrei vai-me aparecer este erro e vai-me dizer que eu não posso editar o código da automação migrada porque ela não está no automations.yaml. Esta continua no automations.yaml, consigo continuar a editar. Todas as outras funcionalidades continuam disponíveis, eu posso ativar e desativar a automação, posso correr as ações, posso fazer debugging, portanto continua tudo disponível, só não posso editar o código. Se eu quiser migrar mais automações, como estou aqui a utilizar o dir, tenho que vir aqui e fazer exatamente o mesmo processo, mas para um ficheiro diferente. Não te esqueças, dir list é uma automação por ficheiro e por isso não precisas do tal ifn, porque não é uma lista, é só uma automação, é só um item da lista. Portanto, neste momento tenho o meu automations vazio e tenho as minhas duas automações separadas por ficheiros. No configuration YAML digo só, carrega todos os ficheiros que estão nesta diretoria. Se amanhã criar uma nova automação, tenho que vir aqui, faço um novo ficheiro, vai ser o meu automation 3.yaml e aqui posso começar a pôr o código da minha nova automação. Isso é que ele automaticamente vai ser carregado. Se eu vier mais uma vez aqui ao GUI, venho a server controls, faço check, está tudo bem, reload de automações, vem cá ver, estão cá as duas e esta deixou de ser editada no GUI. Se eu quiser usar o dir merge, então vou comentar aqui, vou tirar este comentário e posso ver que estou a fazer então um dir merge list, não de automations, mas desta pasta automations merge, que eu já criei aqui, criei com dois ficheiros, mas como é um merge list, eu posso colocar as duas automações num só ficheiro. Por isso, só para ver, eu copio daqui, colo aqui, agora vou ter que voltar a pôr o ifn e identar isto à frente, porque isto passa a ser uma lista por ficheiro e não uma automação, e depois venho aqui, copio este no mesmo ficheiro, posso concatenar, faço isto, ok, e ponho a indentação, está feito, save. Posso, neste momento, no configuration, comentar o meu list, para que ele não intervenha, e agora vou estar a usar outra função que me permite colocar no mesmo ficheiro múltiplas automações. Venho aqui, faço novamente o meu check config, está tudo ok, reload automations e não espero alteração nenhuma nesta parte. Continuo a ter as minhas duas automações, continuo a não poder editá-las, mas elas agora estão numa estrutura diferente e eu posso criar um ficheiro, por exemplo, por rumos. E só para acreditares naquilo que eu digo, eu posso agora duplicar isto, por exemplo, para este outro ficheiro e vou colocar aqui, por exemplo, este vai ser o 3, vai ser a automação 3 e este vai ser o teste 4, a automação 4, ok? Neste momento eu fiz esse save, venho aqui, faço outra vez o check configuration, reload automations, venho depois aqui às automações e vou lá, tenho mais duas. Portanto, tenho neste momento dois ficheiros, cada um com uma lista de automações, tudo a ser mergido e a ser incluído no meu configuration.yaml. Tudo separadinho, já sei onde ir ver o quê. E nos exemplos que estamos a ver de automações estamos a trabalhar com listas, mas se quiseres, por exemplo, fazer o mesmo para os grupos, é exatamente o mesmo, tens é que usar as funções include, dir name, include, dir merge named. Com um tweak é que ele utiliza o nome do ficheiro como a chave para o teu dicionário. De resto, é tudo igual. E pronto, comandante, assim chegamos ao fim do primeiro episódio da segunda season da série Home Assistant. Eu espero que YAML deixe de ter segredos para ti e estejas melhor preparado para ler e organizar os comboios de YAML que a tua instância vai começar a ter assim que comece a crescer. E já sabes, aquilo que eu peço sempre é deixa um like se gostaste deste conteúdo, deixa um comentário com dúvidas que possas ter e subscreve para garantirmos que nos vemos no próximo. Tchau!